Continuando essa semana com o segundo exemplo para o cálculo de armadura de flexão, nós temos um problema que é um pouquinho diferente do primeiro, porque nesse exemplo ele já me dá as dimensões da viga. Então essa viga vai ter 50 centímetros de altura e 20 de largura. Outra coisa que também já me fornece o momento fletor, não vou precisar calcular esse momento. Então tem a classe de concreto, FYK, que é a resistência do aço, e o cobrimento, que é 3 centímetros. Então, o primeiro passo para esse tipo de problema é o cálculo da nossa altura útil. Eu tenho a altura total, que é 50, a altura útil, que é D, vai ser a distância do eixo da armadura até a face superior. Então, a gente tem aqui uma fórmula que é a altura total menos o cobrimento menos metade do diâmetro. 50 menos por que 0,5? Porque a gente ainda não sabe qual que é a bitola. A gente adota a bitola que é mais utilizada, que é de 10 milímetros ou 1 centímetro. Então, 50 menos 0,5, que é metade do diâmetro, menos 3, que é o cobrimento que foi fornecido nos dados do problema. Então, tem a minha altura útil de 46,5. Primeiro passo, então, cálculo da altura útil. Depois a gente já vai partir para o cálculo do coeficiente Kc para utilizar as tabelas. Então tem a largura, que é 20 centímetros, eu uso em metro aqui por questões de unidade. A altura em centímetro, 46,5 ao quadrado, dividido pelo MD. O meu MK é 100, o MD, que é o de cálculo, eu multiplico pelo coeficiente de segurança 1,4. Então o valor do Kc ficou com um valor de 3,1 centímetros quadrados por quilonewton. Indo lá para a nossa tabela, eu vou procurar no concreto aqui de 25 MPa, qual que linha que eu vou encontrar o valor de 3,1. Aqui eu tenho o valor exato aqui de 3,1. Então, nessa linha aqui eu vou olhar qual que é o domínio correspondente a esse valor de 3,1. No caso aqui, seria o domínio 3. Domínio 3, eu ainda posso dimensionar minha viga no 2 ou 3. Então, aí eu vou verificar qual que é o valor do KS para o meu CA50. No caso aqui, 0,026. Com esse valor, eu calculo a minha área de aço. Eu já sei que está no domínio 3, o meu KS é 0,026. E aí eu uso a fórmula Ks vezes Md dividido por D. Então, no lugar de Ks é o valor que eu encontrei na tabela, 0,026. O meu Md, que é o de cálculo, é o característico vezes 1,4, dividido pelo meu D, que é a altura útil. Então, eu já encontrei a minha área de aço, 7,83. Eu tenho que verificar se esse valor é maior do que o mínimo. A minha armadura mínima é o Rho mínimo vezes a área de aço. Eu procuro o Rho mínimo na tabela, no caso aqui para concreto, com a resistência de 25 MPa, o Rho mínimo também é 0,15. Então, usando o 0,15% na fórmula vezes a área de concreto, eu acho que a minha armadura mínima é 1,5 centímetro quadrado. Já a minha armadura máxima é 0,04, valor fixo, vezes a área de concreto. Então, tenho a mínima 1,5 e a máxima 40 centímetros. O valor que nós encontramos está entre 1,5 e 40, então é o valor que eu vou adotar. Para finalizar esse exemplo, ele pede para fazer o detalhamento da seção. Então, tenho essa área de aço e eu quero transformar essa área de aço em uma quantidade de barras e saber também qual que é o diâmetro dessas barras. Eu posso utilizar várias combinações, vários diâmetros diferentes, desde que a soma dessas bitolas, dessas quantidades de barras que eu vou utilizar, dê no mínimo 7,83 centímetros quadrados. Então, se eu for usar, por exemplo, barras de 10 milímetros, eu teria que usar, uma barra tem 0,8 centímetros quadrados, eu teria que usar pelo menos 10 barras. Ia ficar uma quantidade muito grande de barras. Se fosse de 12,5, eu teria que usar pelo menos 7.
Então, eu vou usar aqui barra de 16, que para ter no mínimo 7,84, eu posso usar 4 barras de 16 aqui, que vai atender a área de aço que eu preciso. Então, o detalhamento da viga aqui ficaria com 4 diâmetro de 16. Será que eu posso utilizar essas 4 na primeira camada, embaixo, ali, uma do lado da outra? A gente viu nas disposições construtivas que o espaçamento de face a face entre elas tem que ter pelo menos 2 centímetros. Então, eu posso fazer até no desenho para conferir se tem pelo menos esse valor, ou fazer uma conta, que é o espaçamento entre as barras aqui, vai ser a minha largura total, menos 2 vezes o cobrimento, menos a quantidade de bitolas que eu tenho, no caso aqui são 4, vezes o diâmetro da barra, e aí, para eu encontrar o espaçamento, eu divido pelo número de espaçamentos aqui, que no caso são 3. Então, se fizer o desenho em escala, você vai encontrar que a distância de face a face entre as barras é de 2,5 centímetros. Então, está atendendo a norma. Então, essa é a nossa solução aqui do detalhamento de armadura de flexão para esse segundo exemplo.